Bem, cabe pequenos comentários para que haja possibilidade de troca de ideias e, após o desenvolvimento da exposição do professor Luiz César, e seguindo o raciocínio, né, nas condições atuais, guardadas todas as questões de ordem objetiva, como a questão de escalas, a questão da própria tradição de cada cidade, de cada região, de cada país, né? Teria a democracia participativa, de forma genérica, as potencialidades, no sentido de frear essa lógica de apropriação da cidade e estabelecer outros parâmetros naquele sentido do direito de todos à cidade. E aí me parece que, de uma forma assim, muito breve, eu gostaria de mencionar duas questões, que hoje, passadas 2 décadas, pelo menos na América do Sul, não é o caso de outras regiões do mundo, especialmente países europeus que têm uma longa tradição democrática e mesmo América do Norte, mas, afinal, pelo menos 2 décadas de redemocratização da América do Sul, né, com experiências inovadoras de participação e até inéditas, né, mesmo sabendo que não há modelos únicos a serem exportados, próprio caso do orçamento participativo, né, quer dizer, o que as pesquisas vêm apontando cada vez mais é que hoje se trata fundamentalmente de nós olharmos a qualidade das experiências participativas. Ou seja, para podermos avaliar, né, essa enorme expectativa e essa enorme responsabilidade que teria o aprofundamento da democracia participativa nas cidades, que tem nas cidades o seu território privilegiado, evidentemente que além das regiões, mas a questão seria, digamos assim, ainda sabendo, né, que estamos longe de universalizar os processos de democracia participativa, se pegar do ponto de vista numérico e quantitativo, é uma minoria, né, os municípios e as cidades que praticam formas de participação, de democracia participativa, mas, por outro lado, já há, digamos assim, uma certa, eu não diria universalização, mas uma certa mundialização de experiências que nos levam a essa questão de avaliar a qualidade desses processos. Portanto, o eixo se desloca muito mais no sentido de não só introduzir processos participativos e promover, né, envolvendo o máximo de cidadãos, né, utilizando formas complementares para isso, mas, fundamentalmente, avaliar qual é a qualidade desses processos. Isso é uma das questões importantes que as pesquisas estão apontando atualmente, né? Ou seja, a qualidade aqui dita de uma forma genérica. Não há tempo para aprofundar a discussão sobre essa questão da qualidade da participação. Isso envolve questões como com que regras do jogo, quem define as regras do jogo, quais são os procedimentos, né? Afinal, quais são os condicionamentos, existe possibilidade de utilizar a argumentação, ou seja, uma razão dialógica. Tudo isso está envolvido na ideia da qualidade da participação, né? Ou seja, é a qualidade dessa participação que poderia, digamos assim, ou que estaria em jogo no sentido de aprofundar a democracia participativa naquele sentido de mais democracia, ou seja, de uma complementaridade entre as formas da representação e as formas da participação, inclusive tendo em conta aquilo que já foi dito aqui pelo comissário de Barcelona sobre a crise política que hoje se estabelece no mundo no sentido esse da representação. Uma segunda questão muito importante, tendo em conta, inclusive, as questões levantadas aqui na argumentação do professor Luiz César, é a questão do vínculo da participação com a gestão do território. Ou seja, até que ponto
na avaliação dos processos participativos, onde já há uma certa experiência acumulada, como eu dizia, né? Se pode estabelecer uma avaliação dos resultados da participação, incluindo-se os vínculos com a gestão do território, ou seja, com a gestão do espaço urbano, com a gestão da forma como está sendo realizada, né, o uso e a ocupação do território urbano e do espaço urbano. Ou seja, há uma necessidade muito importante de discutirmos, inclusive, até que ponto instrumentos que já são consagrados estão ou não estabelecendo, nas suas potencialidades, vínculos com a gestão do território. Por exemplo, nós podíamos discutir até que ponto os orçamentos participativos, e aqui generalizando, ainda que tendo-se em conta que cada um é cada experiência é uma, até que ponto orçamentos participativos, né, que discutem fundamentalmente o orçamento, que é o principal instrumento de gestão socioestatal, portanto, ele é nuclear, é fundamental para democratizar a gestão do Estado e democratizar a gestão, portanto, dos investimentos públicos, mas até que ponto ele teria ou não a potencialidade, ou até que ponto ele estaria ou não vinculado com uma gestão muito mais ampla que é a gestão do território. Né? Isso nos leva a outros instrumentos, a outros mecanismos muito mais complexos que, em geral, as experiências têm demonstrado um grau de dificuldade muito maior, não só de envolvimento dos cidadãos, né, especialmente em cidades onde prevalece uma profunda desigualdade social, no acesso à infraestrutura urbana e às políticas públicas de serviços, né, como também em cidades que já têm, digamos assim, um certo grau mínimo, básico, de igualdade social. Então, essa é uma questão chave, ou seja, o resultado da participação avaliado a partir dos seus vários componentes, ou seja, o componente social, até que ponto as democracias participativas conseguem reequilibrar essa iniquidade e essa assimetria de acesso à cidade ou de direito à cidade, né? O resultado do ponto de vista de uma democratização do poder político, ou seja, até que ponto, né, as democracias participativas conseguem reequilibrar a ideia da representação com a soberania popular, exercida por meio de formas de participação, né? E, por outro lado, até que ponto se está ou não criando processos de aprendizagem, ou seja, de construção de uma cultura cívica e cidadã. E isso nos leva, ou seja, à ideia da democracia participativa como um potencial de transformação cultural, que é fundamental, especialmente em sociedades de tradição autoritária, como é o caso brasileiro, onde a própria noção de democracia ainda é muito recente, né? E onde prevalece, em geral, conforme demonstram pesquisas, graus de cultura política e cívica ainda muito escassos. Né? Então, essa questão de avaliar os resultados da participação, no sentido de perceber, né, até que ponto a democracia participativa, nas suas várias modalidades, né, nas suas várias formas, conseguem nos trazer resultados, né, no sentido de contrarrestar, né, esta lógica de apropriação, de uso da cidade apenas para os fins de apropriação mercantilista, né, sob as suas várias formas, ou seja, até que ponto nós poderíamos perceber, de uma forma sintética, né, a democracia participativa como promovendo, na prática, né, mais coesão social, mais integração social, ou, apesar da participação, nós estaríamos ainda frente
a uma lógica que subrepticiamente estaria reproduzindo lógicas de fragmentação social e de segregação social. Né? Hoje, por exemplo, no mundo, cada vez mais as cidades são fragmentadas e são segregadas, com condomínios fechados, com empreendimentos que são seletivos, né? Ou seja, há toda uma lógica que caminha nesse sentido. Né? E até que ponto a democracia participativa, né, para além, eu diria, dos orçamentos participativos, teria esse potencial de promoção, digamos assim, de uma lógica que seja a lógica não da fragmentação, não da segregação, e sim uma lógica de maior integração. Eu acho que essa é uma questão chave, né, que coloca enormes expectativas e responsabilidades sobre formas de democracia participativa e que certamente exige, né, um esforço e um protagonismo daqueles que têm um compromisso com essa ideia aqui expressada, né, classicamente por estudiosos da questão urbana que diz respeito à noção básica do direito à cidade. Né? Então, acho que essas são questões mínimas que eu gostaria de abordar, apenas como uma mera provocação para os debates que ocorrerão, no sentido de entender a participação como algo que é fundamental, mas não podemos, temos que estar alertas, né, no sentido de não entendê-la nem como uma panaceia, né, mas muito menos como um simulacro, já que hoje a participação ela é uma noção polissêmica que está assumida por quase a unanimidade dos principais atores sociais, que vai desde as agências principais de financiamento, como é o caso do Banco Mundial, Banco Interamericano, até movimentos sociais que lutam pela moradia, que lutam, afinal, pelo direito à cidade. Ou seja, se ela não pode ser ou não é uma panaceia, ela muito menos deve ser um simulacro. Né? E aí, digamos assim, entra essa discussão sobre a qualidade da democracia participativa e os seus possíveis vínculos com a gestão democrática da cidade. Ou seja, com a gestão do território, com a gestão do uso e da ocupação do solo urbano de uma forma geral. Né? Nós tivemos aqui recentemente, em Porto Alegre, por exemplo, uma delegação das Filipinas, acompanhada pelo Banco Mundial, que, a exemplo do Peru, pretende aprovar uma legislação nacional obrigando os municípios a adotar o orçamento participativo. Né? Quer dizer, será que esse tipo de atitude ou esse tipo de estratégia seria correta? Né? Ela é bem-sucedida? Ou a própria democracia participativa tem que encontrar raízes que precisam estar profundamente fincadas na sociedade civil local, né, ou nas sociedades civis locais, e na vontade política de parcela significativa de agentes políticos e agentes sociais que constituem as cidades e os seus territórios. Muito obrigado.